Pai do Senhor, amados, um bom dia a todos. Espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 121 da nossa leitura anual. Fique conosco. Amados, a nossa porção diária de hoje vai do capítulo 7 de 1 Crônicas até o capítulo de número 8 de 1 Crônicas, amém? Se você ainda não teve um tempo, se organize, faça a sua leitura, amém? E eu creio que Deus vai te dar sabedoria e capacidade. Bom, o nosso texto devocional de hoje vai se encontrar no capítulo de número 7 e no verso de número 5, amém? Então a palavra do Senhor em 1 Crônicas, capítulo 7 e o verso 5 vai nos dizer assim: seus irmãos em todas as famílias de Isacar, homens valentes, foram 87.000, todos os registrados pelas suas genealogias. Amém? Bom, amados, nós continuamos estudando as genealogias de Israel e nós temos visto aí, se você prestou bem atenção, que embora as genealogias sejam para mostrar o nome das descendências, dos descendentes, é interessante que a maioria das genealogias tem pelo menos uma história, um acontecimento importante, em alguma linha do tempo dessa genealogia, certo? E hoje não será diferente, Então nós vamos ver aqui mais algumas tribos. Se eu não contei errado, eu acho que mais 6 tribos, certo? Bom, nós vamos ter aqui a tribo de Isacar, temos a tribo de Benjamim, de Naftali, os descendentes de Manassés, os descendentes de Efraim e de Azer. Então são 6 tribos aqui no capítulo 7. E é interessante quando você começa a analisar o nome das tribos apresentadas nas listas de crônicas, você vai sentir aí a ausência das tribos de Zebulum e de Dan, Não sabemos ao certo o motivo dessa ausência, porém a tribo de Dan não está excluída das genealogias somente aqui em Crônicas. Lá no livro de Apocalipse, na genealogia que é apresentada lá, a tribo de Dan também está excluída. E acredita-se então que é pelos grandes pecados de idolatria que essa tribo cometeu aí no decorrer da sua história, Bom, embora a tribo de Dan e de Zebulun estejam excluídas, a tribo de Benjamim, por sua vez, vai ser apresentada 2 listas, uma no capítulo 7 e uma no capítulo 8, o que dá então margem para algumas pessoas entenderem ou acharem que essa primeira lista, na verdade, está se referindo à tribo de Zebulun, mas não é uma certeza, é apenas uma especulação. Bom, hoje eu queria falar um pouquinho sobre a história que nós temos deixado como herança, das nossas vidas e das nossas famílias. Qual é o legado que nós temos deixado para os nossos filhos? O que as futuras gerações vão saber a respeito de nós? Ou como nós temos contribuído, para a nossa própria geração, para a nossa época e para o crescimento dos nossos filhos. Tudo aquilo que nós praticamos, a história que nós construímos, vai contribuir de alguma forma para as pessoas que estão ao nosso redor, os nossos amigos, a nossa família, as pessoas do local onde nós trabalhamos, a nossa igreja local, a nossa congregação e o reino de Deus. Então, o que nós temos feito para poder contribuir com o nosso tempo da história, certo? Bom, o texto que nós separamos como nosso devocional vai mostrar que da casa de Isacar, ou seja, da tribo de Isacar, houve homens muito valentes,
homens importantes na guerra, e isso em quase todo o período. Mas se você prestar bem atenção, como já falamos, né, o livro de 1 Crônicas ele vai se concentrar muito no reino de Judá. Então, vai sempre estar mostrando o poder, a força do reinado de Davi e dos seus descendentes. E o escritor teve o cuidado, né, o zelo de mostrar lá no verso 2, que nos dias de Davi, né, foi que esses homens apresentaram o maior número de guerreiros, certo? Então nós temos aí os descendentes de Tolá, né, da tribo de Efraim. Nós temos 22.700, né? Depois nós temos aí também da casa de Uzi, né? Nós temos 36 mil homens, né? E aí nós vamos totalizar um total de 87 mil homens registrados para a guerra. Então esses homens eles contribuíram muito nas lutas do reino de Davi, do reino de Deus, né? E nós também precisamos ter a nossa parcela de contribuição no reino de Deus. A nossa família, tem pessoas que não lutam por um bom futuro, tem pessoas que não lutam pelo bem dos seus próprios filhos, tem pessoas que não lutam pelo bem dos seus amigos, né? E isso é importante que nós venhamos entender a importância que nós temos de contribuir, né, com o bem-estar de outras pessoas. O egoísmo, o egocentrismo é um perigo muito grande, que é quando eu passo a pensar somente em mim e as minhas obras não contribuem com nada no coletivo, não contribuem com outras pessoas ou com projetos que não sejam meus, mas que sejam de Deus, né? Então nós não podemos ser egoístas e pensar apenas nos nossos sonhos, nos nossos projetos e na nossa vida. Nós fomos levantados por Deus para sermos uma família, trabalharmos em comunidade. E uma família se preocupa com outras pessoas, se preocupa com outros projetos. Eu tenho os meus próprios projetos, mas a minha esposa também tem projetos, os meus filhos também têm projetos. A minha comunidade também tem projetos. E eu, como homem de Deus, preciso me preocupar com os projetos que também são levantados ao meu redor. Amém? Em contrapartida, os descendentes de Efraim tiveram uma história que também marcaram a sua geração, mas uma história de sofrimento, né? Pelo que nos apresenta, Ézer e Eliade, eles vão atacar ali uma região dos homens de Gate, né? Que eram naturais ali da terra de Canaã. E esse ataque era para roubar ali uma quantidade de gados que esses homens tinham e cuidavam na terra. E é interessante que o roubo não é algo bem visto, né? Na verdade, é uma quebra de uma lei, de uma norma. E essa atitude deles não foi uma atitude correta. E ela levou esses homens à morte, porque o povo de Gate foi e se vingou desses homens, matando eles. E o que vai acontecer? Efraim, o seu pai, vai chorar por muitos dias. Ele vai ficar inconsolável. Seus irmãos vão até ele, tentam consolá-lo, mas nada retém ali o seu choro e as suas lágrimas. Até que ele volta a ter relações com a sua esposa e eles têm um filho, a quem eles chamam de Berias, né? Esse filho, o nome dele vai significar com um amigo ou desgraça. E esse filho ele está apontando para as lembranças, preste bem atenção, para as lembranças que o seu pai tem dos outros filhos que foram mortos. Ou seja, a atitude dos dois primeiros filhos trouxeram para aquela família uma lembrança de sofrimento, uma lembrança de dor, uma lembrança de perda, enquanto a tribo de Isacar vai trazer para a sua família lembranças de vitórias, né? De valentia, de homens importantes, homens valorosos. Então hoje eu queria muito que você pensasse, qual é o legado, qual é a história, qual é a lembrança, qual é o memorial que nós temos deixado? Por que seremos lembrados? Será que seremos lembrados amanhã
que trabalhamos para o reino de Deus, que contribuímos positivamente para a nossa sociedade, que contribuímos para o bem-estar da nossa família, da nossa igreja local, né? Então Deus hoje te desafia a isso, a você apresentar algo de importante, algo que complemente aí um bem-estar para os locais onde o Senhor te colocou. Amém? Lembre-se sempre, trabalhe como a palavra de Deus te manda trabalhar, contribua como a palavra de Deus te manda contribuir, para que você e outras pessoas sejam abençoadas e beneficiadas pela graça de Deus. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero orar juntamente com você nessa manhã. Feche seus olhos, abra o seu coração e ore comigo nessa hora. Senhor Deus e nosso Pai, nessa manhã, Senhor, nós te louvamos, te bendizemos e te glorificamos pela tua bondade, pela tua graça e pelo teu favor. Te pedimos o perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas e pelas nossas transgressões. E te pedimos, Senhor, que o Senhor venha nos ajudar nessa manhã. Talvez não temos contribuído muito para o nosso próprio bem-estar e para o bem-estar das demais pessoas. O Senhor colocou responsabilidade sobre as nossas mãos. E nós podemos ser homens valentes, como os da tribo de Isacar, ou podemos, Senhor, ser pessoas como os filhos de Efraim, que não agiram prudentemente e geraram lembranças de dores e sofrimentos. Mas as lembranças que queremos deixar são lembranças de contribuição, de bênçãos, de esforços, de trabalhos na onde nós estamos inseridos. Nos dê capacidade, Senhor, para trabalharmos para o bem-estar da nossa família, do local onde nós trabalhamos, da igreja aonde congregamos e na sociedade em que estamos inseridos, para que dessa forma os homens que estão ao nosso redor percebam que Deus está em nossa vida e o Senhor seja louvado. Em nome de Jesus, amém. Amado, se você tem gostado do nosso trabalho, deixe o seu like no vídeo, compartilhe ele com alguém que precisa dessa palavra, se inscreva no canal e ativa o sino. Assim, todas as manhãs nós estaremos estudando a palavra do Senhor juntos aqui. Amém? Que Deus te abençoe, fique com Ele e uma ótima terça-feira a todos vocês.